na parte de domingo, o príncipe do exército do Senhor. Você tem um príncipe na sua vida? Deus tem um príncipe chamado o príncipe do exército do Senhor. Quem é ele? Abra sua Bíblia e vamos ler em Josué capítulo 5. Josué capítulo 5 e os versos 13 em diante. Leia comigo. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Não sou eu nem uma coisa e nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse: Que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Você percebe que um ser diferente apareceu para Josué? Josué olhando para ele perguntou: Você é nosso adversário ou você está conosco do nosso lado? E a resposta foi: Não sou nem uma coisa e nem outra. Eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. E aqui diz que Josué se prostrou em terra e o adorou. Queridos, aqui não era um anjo, porque um anjo não teria aceitado a adoração. Anjos de Deus não aceitam adoração. Um anjo teria falado para Josué: Você se levante e adore a Deus, porque só Deus pode ser adorado. Mas este ser aqui chamado de príncipe do exército do Senhor aceitou ser adorado. Ele não repreendeu Josué, mas aceitou a adoração e mais, disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Por que aquele lugar era santo? Porque onde Deus está é lugar santo. Você se lembra de Moisés lá no Monte Sinai, quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, naquela sarça ardente que Deus apareceu para ele e disse para Moisés: Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. O que tornou santo aquele pedaço de deserto ali no Monte Sinai? A presença de Deus. O que tornou santo este lugar onde estava Josué, que ele teve que tirar as sandálias dos pés? O que tornou santo aquele lugar? A presença de Deus. Portanto, o príncipe do exército do Senhor que estava ali diante de Josué era Deus, o Deus Filho. Meu querido irmão, era o Jesus antes da encarnação. Jesus Cristo apareceu para Josué como o príncipe do exército do Senhor. Queridos, a experiência de Josué é muito semelhante à experiência de Moisés lá no Monte Sinai, quando ele foi chamado por Deus. E agora Josué também está sendo chamado por Deus. Deus apareceu para eles, Deus aparece para você, Deus nos chama. Deus tinha uma missão para Moisés, Deus tinha uma missão para Josué, Deus tem uma missão para mim. Deus nos trouxe aqui para esta fazenda onde nós moramos hoje. Nós pensamos que seria somente um convite de Deus para morar no campo. Mas não, meu querido irmão, Deus nos trouxe para o campo porque existia uma missão de Deus aqui para nós. Uma grande missão de conquistar muitas, dezenas e centenas de almas para Jesus e levantar a bandeira de Emanuel, a bandeira de Jesus Cristo, levantar esta bandeira. O Salvador do mundo está sendo exaltado, a idolatria está sendo destruída. Deus tem uma missão para você também. Teve para Moisés, teve para Josué, tem para mim, para minha esposa e tem para você. Israel havia acabado de cruzar o Rio Jordão e pisar no território do inimigo. Diante deles estava a fortaleza de Jericó, com seus portões completamente fechados. Naquele momento, o povo não tinha conhecimento de nenhuma estratégia de guerra. O povo de Deus não era adestrado para a guerra.
Mais preocupante ainda era o fato de que Israel contava apenas com armas rudimentares como fundas, lanças e flechas para enfrentar uma cidade fortificada, preparada para resistir a um longo cerco. As perguntas de Josué sobre a identidade do estranho visitante receberam uma resposta um tanto enigmática. Não sou nenhuma coisa e nem outra. Aqui diz Josué 5,14. A resposta do visitante revela que ele não estava disposto a se encaixar nas categorias definidas por Josué. Em outras palavras, a verdadeira questão não era se ele estava do lado de Josué, e sim se Josué estava do lado dele. De que lado você está? A guerra é de Deus, a guerra não é nossa. De que lado você está? Você está do lado de Deus? Compare Josué, capítulo 5, verso 14, com o segundo livro de Reis. O segundo livro de Reis, o capítulo 6 e os versos 8 a 17. Aqui nós lemos a história de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele, ou seja, o profeta Eliseu, está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade onde estava o profeta Eliseu. O servo de Eliseu, o homem de Deus, levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que as tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse para Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Que experiência maravilhosa! Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, e ele viu que o exército do Senhor estava cercando a cidade, e era um exército muito maior do que o exército dos sírios. Queridos, quando você vê os inimigos se levantando contra você, lembre-se que os anjos de Deus estão do seu lado, estão cercando você. E o exército de Deus é muito maior. Quem está com Deus está sempre com a maioria. Quem está com Deus está com a maioria. Então aqui diz o verso 18: e quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade, sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. O exército dos sírios ficou cego. Todos ficaram cegos, e o profeta Eliseu os conduziu até o centro da cidade de Samaria. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor.
e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Os sírios desistiram de guerrear contra Israel porque perceberam que o Deus de Israel contava para o profeta Eliseu os segredos. Os planos de guerra do rei da Síria eram contados para o profeta Eliseu, que por sua vez contava para o rei de Israel. Meu querido irmão, Deus conhece os pensamentos. Aquilo que o rei da Síria pensava, planejava, Deus sabia e revelava esses segredos para o profeta Eliseu. Deus conhece aquilo que você pensa, as suas intenções. Deus conhece tudo. Meu querido irmão, nós estamos do lado de Deus. E quem está do lado de Deus está com a maioria. Aleluia! Embora a expressão príncipe do exército do Senhor ou comandante do exército do Senhor ocorra somente nessa passagem do Antigo Testamento, a combinação dos termos príncipe e exército sempre se refere a um líder militar. Quem é ele? Nas Escrituras, a palavra exército pode se referir a tropas militares, tanto aos anjos ou aos corpos celestes. Existe o exército do Senhor, formado por um exército de anjos. Aqui está a revelação de Jesus antes da encarnação, ou seja, o Cristo pré-encarnado. Ele apareceu para Josué, não apenas como um aliado, não somente como o verdadeiro comandante do exército de Israel, mas como o comandante do exército invisível, mas real, exército real de anjos que estão envolvidos em um conflito muito maior do que o de Josué com os cananeus. Quando Deus abriu os olhos do servo do profeta Eliseu, ele enxergou a cidade cercada por cavalos e carros, guerreiros do céu, guerreiros celestiais, em número superior ao exército da Síria. Meu querido irmão, você está ao lado de Deus, você está do lado da vitória. A resposta de Josué indica claramente sua compreensão da identidade do príncipe do exército. Ele é igual a Deus. Ele aceita ser adorado. Ele é Deus. E por isso Josué se prostrou diante dele como um sinal de profundo respeito e adoração. Josué estava pronto para receber a estratégia de batalha para uma campanha militar que era parte integrante de um conflito muito maior, no qual o próprio Senhor dos Exércitos estava envolvido. Meu querido irmão, quando nós lemos sobre as guerras do povo de Israel, entendamos que são guerras do Senhor. Deus criou estas guerras porque existe um grande conflito cósmico. Existe um grande conflito que começou no céu. Apocalipse capítulo 12, verso 7 fala claramente deste conflito que começou no céu, entre um terço dos anjos que se rebelaram contra Deus, um terço de anjos rebeldes liderados por Satanás. Eles lutaram contra 2 terços de anjos que permaneceram leais a Deus, que foram liderados pelo príncipe Miguel, o príncipe do exército do Senhor. Miguel quer dizer aquele que é igual a Deus. Deus o Filho é igual ao Pai. Meu querido irmão, o príncipe do exército do Senhor. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Aqui está o verdadeiro conflito, o grande conflito. Quando você estiver enfrentando conflitos, lutas, batalhas na sua vida, lembre-se que estas pequenas batalhas na sua vida, elas fazem parte de uma grande batalha, de um grande conflito cósmico, onde existe o lado de Deus, o lado de Jesus Cristo e o lado de Satanás, o lado dos derrotados, o lado dos vitoriosos e o lado dos derrotados. De que lado você está? Você está do lado de Deus? Leia comigo Apocalipse capítulo 12 e o verso 7. Aqui diz assim: então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos.
Meu querido irmão, aqui está o conflito cósmico, que começou aonde? No céu, e foi transferido para a terra, porque eles foram lançados para a terra. E quando Deus formou a terra, quando Deus colocou no 6º dia da semana da criação, Deus colocou aqui Adão e Eva. Satanás já estava aqui, porque a árvore da ciência do bem e do mal, ela foi colocada no centro do jardim do Éden. Quando Adão e Eva foram criados, já existia o mal. Satanás já tinha sido expulso do céu, transferido para a terra. E quando Deus formou a terra e colocou aqui Adão e Eva, já colocou ali no centro do jardim do Éden a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. E disse, não coma desta árvore, não se aproxime dela. Explicou para Adão e Eva quem era Satanás. E que eles seriam tentados por Satanás, assim como os anjos no céu foram tentados por ele. Mas 2/3 dos anjos permaneceram leais a Deus. Adão e Eva também seriam testados e provados. Por isso não deveriam se aproximar da árvore e nem comer da árvore da ciência do bem e do mal. Meu querido irmão, nós conhecemos a história. Adão e Eva pecaram e se tornaram submissos e servos de Satanás, servos do pecado. Mas neste conflito, Deus comprou a briga, Deus comprou a guerra. Ele assumiu a responsabilidade. E quando você está na luta contra o pecado, quando você está na luta contra o mal, contra Satanás, a luta, a guerra não é sua, meu irmão. Ela é de Deus. Por isso, o nosso dever, a nossa responsabilidade é ficar do lado de Deus. Fique do lado de Deus. Fique do lado de Jesus, porque você está do lado da vitória. E Jesus Cristo é o grande vitorioso. Ele não venceu Satanás somente no céu. Ele venceu no céu e ele venceu Satanás na terra, porque ele morreu sem pecado, esmagando a cabeça da serpente. Aleluia, aleluia.